um menor, uma criança ou um adolescente. Esse é o argumento. A partir do momento que o ECA, que o Estatuto da Criança e do Adolescente, autoriza a adoção conjunta, autoriza a adoção por 2 pessoas, e só por 2 pessoas, nunca mais do que 2 pessoas, é possível que essas duas, pela previsão do ECA, essas 2 pessoas têm que ser casadas ou viverem em união estável. Se tivermos uma união estável entre pessoas do mesmo sexo, é possível a adoção. Esse é o cerne da questão. Agora, recentemente, nós temos uma decisão do Superior Tribunal de Justiça autorizando a adoção de pessoas do mesmo sexo. Então, o nosso STJ, Superior Tribunal de Justiça, autorizou recentemente a adoção de pessoas do mesmo sexo, o que é um precedente jurisprudencial. Eu acho basicamente importante, gente. Por quê? Porque o que se pretende é a tutela do menor, a tutela da criança. E agora a criança vai estar mais tutelada. Por quê? Porque ela vai estar amparada por 2 pessoas e não por uma só. Ela vai poder pedir alimentos dos 2, ela vai ter direito sucessório dos 2, ela vai ter os 2 preservando o seu bem-estar. Nesse caso, nós vamos ter os 2 arcando com as suas despesas para subsistência, para educação, com as suas despesas de saúde, vestuário, habitação, alimentação. São 2 pessoas, e as famílias agregadas de 2 pessoas. Acho inovadora essa decisão e louvável. Então, uma decisão recente do STJ que autoriza a adoção entre pessoas do mesmo sexo, que autoriza a adoção do casal homossexual. Eu vou aqui o nosso segundo bloco, Pergunte ao Professor. Já já a gente volta com o nosso terceiro bloco, o X da questão. Fica com a gente, daqui a pouco a gente volta. Até! Vamos começar então o nosso terceiro bloco, o X da questão, em que eu vou responder a 2 testes, 2 questões que caíram em provas, em concursos aí desse Brasil, para você aí que está estudando, ficar mais preparado, e para você que não está estudando, gosta do nosso programa, você ver como é que isso pode aparecer, e até a gente vai pegando essas perguntas, eu vou explicando, e na explicação a gente vai tirar algumas outras informações importantes acerca do nosso tema do dia, o tema da adoção. Então vamos começar com a nossa questão de número 1, vai aparecer aí para vocês, olha. Assinale a alternativa incorreta. Assinale a alternativa incorreta. A. Alternativa A. A adoção é medida excepcional e irrevogável, a qual se deve recorrer apenas quando esgotados os recursos de manutenção da criança ou adolescente na família natural ou extensa. Isso é importante a gente lembrar, gente. Então vamos por partes. A adoção é medida excepcional e irrevogável. Acabei falando para vocês, no nosso tema do dia, e não pergunte ao professor, que a adoção é uma medida excepcional, que ela só pode ser adotada em caráter excepcional. A ideia central é tutelar o menor, manter o seu bem-estar. De que forma? Mantendo o menor, mantendo a criança e o adolescente no seio da sua família natural, da sua família extensa. Eu falei que agora, de acordo com a nova redação do artigo 25 do Estatuto da Criança e do Adolescente, no seu parágrafo único eu tenho o conceito de família extensa. A família natural é aquela formada por ascendentes e descendentes, mas a família extensa é aquela família que vai além, é chamada família extensa ou ampliada. Eu vou ampliar esse espectro da família. Eu não vou reduzir a família a parentes na linha reta, a ascendentes e descendentes. Eu vou ampliar essa relação para aqueles que têm uma relação com o menor, uma relação de parentesco por afinidade, por afetividade, e que mantém uma convivência importante com o menor. Pense, se coloque no lugar do juiz. O juiz vai estar sempre preservando o menor. Ao invés de tomar uma medida brutal, uma medida que ela vai ser muito abrupta, rígida demais, que é tirar o menor do seio da sua família e colocar numa nova família, que não conhece ninguém, vamos tentar preservar aquele núcleo familiar em que ele já está enquadrado, que ele já está acostumado a essa convivência. Então, vamos evitar destituir os pais do poder familiar, suspender sempre que possível. É lógico, tem situações que não dá para evitar isso.
E tem situações em que a presença dos pais é nociva, então daí não vai restar outra alternativa ao juiz se não suspender o poder familiar e até numa situação muito drástica, destituir o pai do poder familiar. Porque a presença do pai é menor, o pai abusa da criança, ele maltrata a criança, ele agride a criança, agride o adolescente, abusa do adolescente, etc. Então nesse caso nós precisamos afastar. E daí, se tiver que afastar, vamos procurar primeiro se não tem um outro parente mais próximo, que já tem uma convivência com o menor, que tem com o menor um nutre com afeto pelo menor, que tem uma relação de afetividade, de afinidade com o menor. Então, vamos tirar o pai, mas vamos tentar manter na família. Só em caráter excepcional, não tem os pais, não tem ninguém que tenha essa relação com o menor, aí sim, aí nós vamos levar para aquela situação mais drástica, que é a de direcionar esse menor para a adoção. Então lembrem-se, a adoção é medida de caráter excepcional, tá certo? A preservação na família natural ou extensa é a ideia primeira. Então essa alternativa A está correta. Vamos dar uma olhada na alternativa A de novo? Olha lá. A adoção é medida excepcional, tá certo? É irrevogável, tem que lembrar também que a adoção é irrevogável. Eu acabei falando no Pergunte ao Professor aí que a adoção é irrevogável, a ideia é manter aquela relação familiar, então nós temos uma adoção em caráter irrevogável, tá? A adoção é medida excepcional e irrevogável, a qual se deve recorrer apenas quando esgotados os recursos de manutenção da criança ou adolescente, aonde? No que eu acabei de falar, na família natural ou na sua família extensa. Está correta essa alternativa. Vamos para a nossa alternativa de número, de letra, desculpa, B, não de número, é a questão 1, alternativa B. É vedada a adoção por procuração. Também está correta. Isso eu acabei não falando no tema do dia, mas também é importante a gente lembrar que não é possível a adoção por procuração. Não é válida a adoção por procuração. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele proíbe expressamente, ele veda expressamente a adoção por procuração. O adotante tem que participar de todo o processo, não pode estar representado por um procurador. Tá? Então é vedada, não é válida a adoção feita por procuração. Se houver, é um ato nulo, não vai produzir efeitos. Então é vedada a adoção por procuração. Vamos para outra alternativa, a alternativa C. O adotando deve contar com no máximo 18 anos a data do pedido. Essa questão aqui, gente, ela está relacionada ao ECA e é verdadeira se a gente pensar na adoção da criança ou do adolescente. O adolescente tem que ter até 18 anos. Mais de 18 anos ele deixa de ser adolescente. Então, nesse caso específico do ECA, em se tratando de adoção do menor, o adotando não pode ter mais de 18 anos, porque daí ele deixa de ser menor, deixa de ser adolescente. Lembrando sempre que a adoção da criança e adolescente, ela vai se pautar pela diferença entre a criança e o adolescente, a criança dos 0 aos 12 anos, o adolescente dos 12 aos 18. Em se tratando do ECA, que era a questão especificamente, o adotando tem que ter no máximo 18 anos. Agora, vamos lembrar, vamos recordar que é possível a adoção, está correta essa alternativa, mas é possível a adoção do maior de 18 anos, se ele der a sua anuência, der o seu consentimento, se o adotante for 16 anos mais velho do que ele, e aí eu vou fazer pelo ECA no que couber, de acordo com a nova redação da lei, trazida pela Lei 12.010/09, que revogou o Código Civil. Então, mesmo a adoção do maior de 18 anos vai ser regulada pelo ECA. Ok? Vamos agora então para a nossa alternativa D. Vamos para a alternativa D, que diz o seguinte: podem adotar os maiores de 21 anos, independentemente do estado civil. Podem adotar os maiores de 21 anos, independentemente do estado civil. Esta está errada. Por que está errada? Porque, como eu disse aqui, pelo ECA, quem pode adotar agora é o maior de 18 anos. Na redação antiga do ECA, antes da Lei 12.010/09, estava correta. Por quê? Porque o ECA é a Lei 8.069 de 90 e ela autorizava a adoção do maior de 21 porque era o Código Civil de 16 que estava vigente naquela época. E a gente atingia a maioridade com 21 anos pelo Código 16. Com o advento do Código 2002, a maioridade é atingida, completada a partir dos 18 anos. A pessoa com 18 anos, ela passa a ser capaz, ela atinge a maioridade. Então, o ECA agora, a Lei 2010, adequou
no Estatuto da Criança e Adolescente a nossa realidade, que é a maioridade com 18 anos. Então, quem pode adotar é a pessoa maior de 18 anos e não mais o maior de 21 anos. Está errada a alternativa, estaria correta se tivesse o maior de 18. Ok? Então, a nossa questão, a questão número 1 é respondida pela alternativa D.